Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Hoje vamos a falar de um tema muito relevante, é o Trumponomics, economia global, efeitos de Trumponomics, mercados, etc. Temos panelistas muito interessantes. Aqui à minha direita, Marina Valentini, Global Market Strategies para JP Morgan Asset Management. Gabriel Hartung, Portfolio Manager, SPX Capital. E Daniel Popovich, Portfolio Manager, Franklin Templeton. Ok. Este exercício que eu vou fazer, lo vi em New York há 6 meses com uma colega de Marina, uma amiga comum, Joyce Chang, é a diretora de mercados emergentes de JP Morgan. E a ideia é que eu vou falar com vocês, eu vou dar a vocês uma palavra e vocês me dizem que vem em mente quando você ouve essa palavra. Primeira palavra, Trump. Tomador de risco para mim. Volatilidade. De uma dor aguda para uma dor crônica. Uau. Incerteza, minha opinião. Segunda frase. Próximo presidente do Fed, Banco Central da US. Marina. Independência é tudo. Dovish. Dovish. Ah. Acho que eu vou copiar a Marina, independência é a palavra. Eu vou dar em nome de minha opinião, próximo presidente da Fed, Scott Bessent, ministro de Fazenda da US hoje. Eleições no Brasil em 2026. Marina. 50-50 com cara de novela. Eu acho que é disputada com mudança. Acho que é um jogo de expectativa que vai fazer muito preço. Minha palavra, grande oportunidade. Vamos ver. E por último, guerra comercial. Complicado. Acho que complicado é uma boa palavra, mas brincadeira à parte, eu acho que talvez retrocesso. Acho que para a gente vai ser o novo normal, pelo menos por um tempo longo aqui. Acho que mundo fragmentado. Total. Eu vou copiar a você. Mundo Ótimo. totalmente fragmentado. Agora, sigamos com guerra comercial. Marina, esta pergunta para você. Quais são as suas expectativas sobre o futuro da política comercial do presidente Trump? Exposto agosto 1º, agosto 8. Claro, então começamos com a pergunta mais fácil. Eu acho que tem 3 partes para essa pergunta. Onde estamos agora, né, as tarifas, para onde vamos e por que estamos falando tanto de tarifas. Mas o mais importante, qual é o impacto para os mercados. Então, onde estamos agora? Foram 6 meses de notícias sem parar de tarifas, naquele pior momento, Liberation Day, tarifas de 30% que os Estados Unidos iam implementar na média para todos os países. Aí vieram as exceções, a trégua com a China, e agora estamos com uma tarifa média dos Estados Unidos em torno de 15%. E claro, né, temos vários assuntos ainda em aberto, né? Temos a negociação com a China, que deu certo, mas vão retomar agora dia 12 de agosto. Temos vários acordos agora, inclusive nesses últimos dias com o Japão, que foi chave. O Japão conseguiu negociar, né, abaixar a tarifa de 25% para 15%. Mas ainda tem aqui alguns assuntos veremos, né? Falta o acordo com a Europa, falta a investigação 232 para vários tipos de bens diferentes que poderiam receber mais tarifas, como farmacêuticos, diferentes exportações de tecnologia. Então, eu diria que foi só o fim do primeiro capítulo aqui, tem muito mais pela frente. E é difícil realmente dizer qual que vai ser a tarifa final, mas achamos que esse número atual de 15% é mais ou menos onde vamos ficar. E, então, para a gente falar de qual que vai ser o próximo passo, acho que é importante entender por que isso está acontecendo, por que a administração está
implementando tarifas. E parece que a ferramenta favorita, né, do presidente Trump é a caneta, praticamente, que ele usa para escrever todas as pautas externas e internas. Então, desde arrumar injustiças comerciais com outros países, problemas com imigração, tráfico de drogas e, inclusive, agora com o Brasil, diferenças ideológicas políticas. Acho que até para o Brasil é mais difícil resolver esse tipo de assunto que para outros que têm a ver com assuntos econômicos. E mais um ponto aí é que não é só para a política externa, também está sendo usada para a política interna. Não podemos esquecer que agora em julho foi aprovado o One Big and Beautiful Bill Act, né, o pacote fiscal, cortes de imposto, extensão aqui de impostos mais baixos de 4,5 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. Então, as tarifas aqui funcionam como uma fonte de financiamento muito importante para o governo, para cobrir um pouco esse rombo fiscal. Então, parece que as tarifas chegaram para ficar, pelo menos do nosso ponto de vista. Sim, podemos ter mais negociações, mas parece que por aí 15%. Mas, então, o impacto na economia, aí é chave entender, porque a gente ainda vê os dados bem mistos, não teve o impacto, né? Agora, a última inflação de junho começou aos poucos, a gente começa a ver a pressão em alguns bens, mas temos que esperar pelo menos 4 a 6 meses para ver realmente o impacto na inflação, no CPI. Demora. As empresas podem absorver um pouco em suas margens, mas achamos que 60% é passado para o consumidor. E aí também gera, né, um pouco de perda de demanda, uma desaceleração econômica. Então, vemos o PIB desacelerando esse ano também para 1,5%, depois de crescer quase 3% no ano passado. E aí o último, o impacto para os mercados. Só porque é negativo economicamente, não quer dizer necessariamente que tem que ser, né, o fim do mundo para o mercado acionário. Acho que já é o Trump, a segunda vez do Trump, acho que o mercado já está aprendendo o roteiro, né, chegar com a ameaça agressiva, entrar com a exceção, entrar com a negociação. Então, o mercado está aprendendo a lidar. Então, acho que o foco tem sido mais ver o lucro das empresas. Está saindo bem resiliente agora no segundo trimestre, expectativa de lucro superando, crescer 5% provavelmente o S&P. Acho que a prova de fogo é lá para o terceiro, quarto trimestre, o impacto realmente empresa por empresa. Então, aí a gestão ativa esse ano para ter esse viés para qualidade é mais importante. Total. Ô, Gabriel, estamos falando todos em camerino sobre a percepção que o US está mais ou menos convirtiendo um mercado emergente, com posição do presidente Trump, com pelea com a Fed. Então, 2 perguntas para você. Primeiro, você pensa que quem pensa que é mais provável para que seja o próximo presidente da Fed? E segunda pergunta, se você acredita que ha havido já um dano importante na credibilidade do Banco Central. Acho que é difícil saber o nome exato que vai ser o novo presidente do Fed. Mas me parece que, diferente do primeiro mandato, o Trump dessa vez vai procurar alguém próximo a ele. Então, acho que vem alguém de perto. Quem é? Tem várias opções possíveis. Eu acho que que é bastante provável é o Kevin Hassett, que trabalha com Trump há 10 anos, tem um escritório na Casa Branca, então tem proximidade com ele, é alguém que está assessorando e que está cada vez mais, se você acompanha ele ao longo do tempo, ele está cada vez mais próximo do discurso do Trump, até repensando até o que o Fed deve fazer, como ele deve respeitar ou não seu mandato, o que é exatamente o mandato do Fed. Então, me parece que ele está bem adequado, se vai ser ele mesmo, mas eu acho que o importante aqui é que vai ser alguém próximo dele. E o que é isso? O que esse Fed deve ser? Eu acho que é um Fed que vai atuar mais dovish por alguma influência política. Então, eu acho que sim, tem algum dano, e eu até acredito que, de fato, é claro que não é um Fed que vai mudar completamente. Assim. Acho que é um Fed que vai aceitar um pouco mais de inflação. Então, a gente vai ter um Fed que, ao invés de mirar como sempre em 2, vai mirar de repente em 2,5. Também não vai sair de controle, acho que a inflação, mas é mais próximo do que a gente vê em bancos centrais de emergentes, que o cara tem a meta em 3 e mira em 4.
Acho que no caso americano a gente vai ver um pouquinho disso, assim, o Trump procurando alguém próximo dele que seja mais dovish, ou seja, que tenda a atuar com juros mais baixos para um dado cenário. E aí, no final, o que você vai ver é que a inflação média americana vai acabar ficando um pouco acima de 2%. Então, eu acho que não só já arranhou, e você vê um pouco as expectativas mais longas, um pouquinho mais desancoradas, e eu acho que efetivamente ele vai implementar o que ele está prometendo, assim, não que vai mudar completamente, mas acho que tem uma mudança num sentido pior pro Fed. Total. Então, pergunto para Daniel, seguindo o tema de política monetária também, efeitos sobre o dólar americano. A pergunta de milhões, del trilhão. Mundo, final 2025. Dólar mais fraco, dólar mais forte. E segunda pergunta, a pergunta atada também com isso. Por que crê você que os juros de US Treasuries não estão perseguindo a depreciação do dólar, como normalmente ha ocorrido historicamente? Dólar fraco, juros mais baixos. Hoje, totalmente diferente. Bom, acho que eu vou começar respondendo, né, dizendo que hoje a gente tem um posicionamento neutro em relação ao dólar. O que quer dizer? A gente não está tomando um risco de que o dólar vai para uma direção ou para outra. Agora, dado impressões, né, e é difícil ter convicção, e eu vou abordar um pouco do porquê disso. O nosso posicionamento a gente vê uma continuação na tendência de desvalorização do dólar, tá? Tem alguns pontos, acho que nesse sentido. Então, assim, se a gente olha algumas métricas que a gente vê de tendência de câmbio, elas ainda parecem, tanto alguns indicadores de curtíssimo prazo, alguns de um prazo um pouco mais extenso, eles ainda reforçam aí essa tendência para baixo do dólar. Se a gente olhar para uma perspectiva fundamental, olhar alguns modelos de valuation de câmbio de mais longo prazo, então a gente olhar, sei lá, a paridade de poder de compra ou o effective real exchange rate, eles ainda dão alguns sinais de que o dólar ele parece estar um tanto valorizado, tá? Mas, de novo, assim, o valuation de moeda a gente sabe que é um instrumento útil, mas ele é muito difícil de usar para prever retorno de longo prazo, tá? Mas acho que uma consideração importante que a gente tem que ter a gente viu desde mais ou menos fevereiro desse ano, uma das valorizações mais agressivas do dólar, né, o DXY, que a gente viu acho que em muitos anos, talvez décadas, tá? Eu acho que muito disso foi causado pelo lado político. Então acho que isso que deixa a gente um pouco acuado em tomar o risco de moeda, porque esse movimento ele foi causado aí pela política agressiva do governo americano na questão comercial, política migratória. Acho que tem uma série de incertezas sobre o orçamento que também pairam sobre a questão cambial e que acho que continua um pouco essa tendência para baixo. Mas, assim como a política ela criou essa tendência, a política ela pode interromper essa tendência. Tá? Então, talvez conectando um pouco com o que o Gabriel falou, eu acho que tem parte da expectativa do mercado de um Fed um pouco mais dovish, né? ou essa característica emergente, né? De eu olho para a meta, mas eu vou mirar um pouco acima. Eu acho que isso tudo contribui com a desvalorização do dólar, mas é muito difícil a gente saber, né? Eu acho que, de forma geral, a gente vê uma incerteza muito grande quando o ruído vem do lado político, quando as pistas de posicionamento elas não vêm, vamos dizer, do funcionamento normal do mercado. A gente acha que é hora de reduzir um pouco algumas apostas. E aí, por último, só falando a questão da quebra dos juros, da correlação de juros e câmbio, né? Eu acho que a gente começou a ver isso de forma bem clara desde fevereiro, que é justamente quando começa a narrativa um pouco mais agressiva do governo Trump. E a gente acha que isso, assim, em grande parte, é uma questão de uma mudança na credibilidade. Eu acho que o lado político, de novo, ele tem causado um fluxo de capital que não necessariamente ele olha para outras regiões como mais atrativas ou com fundamentos econômicos melhores. A gente ainda vê os Estados Unidos tendo uma resiliência de crescimento, algumas coisas, mas fato está tendo uma rotação de capital, está tendo um fluxo de capital de investidores buscando oportunidades em outras regiões, ou até mesmo uma resposta, aí, principalmente de órgãos institucionais, de querer retirar um pouco o pé dos Estados Unidos. Então, acho que isso coloca bem um pouco como que a gente está enxergando. Um follow-up para todos, porque Marina também falou disso. A Big Beautiful Bill
É certo que incrementa fortemente o déficit e a deuda. Pero, se uno inclui o revenue das tarifas, de import tariffs, a uma quantidade de dinheiro, mais ou menos 2, 3 trilhões de dólares próximos 10 anos. Você acredita que a falta de movimento de juros a la baja quizás tenha com uma falta de entendimento do mercado de efeito de tarifas em menor fiscal deficit? Bom, assim, a nossa visão, eu acho que não. Eu acho que o mercado tem um entendimento também, eu acho que esse é um ponto também que precisa ser considerado. A percepção é que falta, eu acho, um compromisso do governo americano em relação à trajetória fiscal, né? Se a gente, vamos dizer, fez o paralelo ali de uma postura mais emergente em relação a metas do Banco Central, eu acho que quando a gente fala de política fiscal, também tem um pouco desse caráter, né? Eu acho que e tem um ponto interessante, talvez vamos expandir um pouco além dos Estados Unidos. Da mesma forma que os Estados Unidos, eu acho que não está conseguindo sinalizar ao mercado de que está levando a sério a questão da trajetória fiscal, está buscando formas de resolver o déficit, ou pelo menos mudar de forma convincente o déficit, né? Eu acho que expectativas é tudo. A gente vê um mercado com menos liquidez do que a gente viu nos últimos, sei lá, 15, 17 anos, e muito mais punitivo, em alguns casos, em relação à trajetória fiscal. Eu acho que a gente tem dois exemplos recentes. A gente vê o governo japonês passando por um certo apuro aí, porque a gente vê as taxas de 30 anos do governo japonês das máximas das últimas décadas, né? E quando a gente olha, por exemplo, as taxas de 30 anos do governo inglês, perdão, do Reino Unido, a gente também vê uma alta muito expressiva, não necessariamente uma máxima histórica, mas um mercado reagindo principalmente a qualquer sinalização de abandono, né, ou de desvio do que é uma trajetória fiscal responsável. Os Estados Unidos, eu acho que ainda tem um papel diferenciado no mundo, acho que ainda tem uma certa credibilidade, mas o ruído político talvez reduziu um pouco esse caráter, vamos dizer, ou talvez o excepcionalismo americano, que tanto tempo sustentou um dólar no patamar mais alto, ele parece estar minguando. Tá? Não quer dizer que vai acabar, mas não tão forte como foi no passado. Eu concordo, acho que o grande assunto desse ano tem sido repensar, né? Será que os Estados Unidos brilha tão forte assim? Ou será que não é uma nova fase de excepcionalismo dividido com outros países que estão tendo mudanças estruturais positivas, como a Europa, com aquele anúncio de gasto fiscal muito grande esse ano, né? 500 bilhões de euros, 1 trilhão de euros na Alemanha para ser gastados em infraestrutura, defesa militar. Então, tem outras histórias interessantes acontecendo no resto do mundo que fazem a gente pensar que talvez é o começo de um excepcionalismo mais dividido, com mais países participando de bons resultados, tanto do lado de ações, como macroeconômicos também. Mas talvez só para complementar no One Big and Beautiful Bill, eu concordo com você. Eu acho que sim, talvez o impacto, né, desses cortes de juros, cortes de impostos, o mercado até levou numa boa, né? Teve volatilidade no mercado de renda fixa lá em maio, junho, mas agora os yields de 10 anos voltaram, né, a cair, né? Estão aí em torno de 4,3%. Mas se a gente vê realmente o cálculo do déficit nos próximos 10, 15 anos, parece que, por mais que a gente tenha, né, muitas tarifas entrando, e eles cortaram, né, o gasto, principalmente de Medicare, Medicaid, de 1,2 trilhões de dólares de corte de gastos para os próximos 10 anos, as contas não fecham. Então, vemos que a dívida vai aumentar do 98% agora, como porcentagem do PIB, para 122% nos próximos 10 anos. Então, qual é o impacto? Acho que concordo aqui com o que a gente está falando. No longo prazo, isso gera mais incerteza, aumenta o prêmio de risco para investir nos Estados Unidos, principalmente na parte longa da curva, e gera pressões inflacionárias no ano que vem, quando o consumidor receber todo esse apoio do estímulo fiscal. Então, acho que do nosso ponto de vista, vemos a menos necessidade do Fed cortar os juros, não precisa cortar tão agressivamente, porque temos essas diferentes questões gerando pressões inflacionárias. Tarifas, mas também o pacote fiscal. Legal. Antes de passar à alocação de ativos, eu ouvido perguntar a todos vocês a expectativa de juros, de corte de juros da Fed. Quantos cortes pensam vocês que vamos ver este ano até 2025? Eu começo. Três cortes. 3 cortes em 2025.
Nós estamos vendo entre 1 a 2 cortes de juros entre anos, esse ano. Por que não exatamente um ou outro? Acho que ninguém sabe agora. Acho que realmente depende da evolução, né, dos dados de inflação, mas vemos o mercado de trabalho enfraquecendo. E aí, talvez mais 2 no fim do ano passado, em torno de 4 no total. Concordo, 3 ou 4 para o próximo ano. Mas são poucos, né? Sim. Contextualizando. Eu acho que vão ser 2 esse ano. Acho que em setembro o Fed volta a cortar. Provavelmente corta mais uma vez no quarto trimestre. E depois, acho que no ano que vem, provavelmente depois da troca, a gente vê de novo o Fed cortando. Acho que gradualmente, mas provavelmente mais 4 cortes ao longo do ano que vem. Assim, esse é o ciclo que a gente está imaginando. A gente está na perspectiva de um corte ao final desse ano. Tá? Acho que assim, vai ser muito importante. De novo, acho que o Fed tem adotado uma postura, vamos dizer, o data dependent. E eu acho que, pensando na cadeira do Powell, ele tem usado muito uma opcionalidade. Né? Você não dá uma diretriz clara, isso te dá liberdade de você mudar o seu direcionamento conforme a economia evoluir. Dito isso, a gente acha que vai ter um corte mais para o final do ano e provavelmente esse corte será preparado. Né? Antes de fazer o corte, ele provavelmente vai comunicar algum desenvolvimento nos dados econômicos, algum tipo de enfraquecimento, provavelmente no mercado de trabalho. E também a gente deve começar a ver uma desaceleração nos dados de crescimento antes de, eventualmente, fazer um corte no final do ano. Acho que isso provavelmente dá para ele um pouco mais de margem de manobra. Legal. Agora sim, em termos de alocação de ativos, como vocês estão acomodando seu pensamento e sua carteira para final de 2025? Vocês esperam que o desempenho em segunda parte de 2025 seja similar à primeira parte de 2025? Vamos a ver que muda muito relevante na última parte do ano. Acho que talvez é válido um resumo, né, do que aconteceu agora na primeira parte do ano para os mercados. Acho que, sim, a gente falou agora, toda essa incerteza fiscal, tarifas, Fed, independência do Fed em questão. Então, foi um ano de muitas dúvidas políticas, então, muita volatilidade no S&P. A gente teve aquele pior queda, caiu menos 19%, aí recuperou bastante, e agora está com uma alta de 8%, justamente graças àquelas empresas, as 7 magníficas, que puxaram, caíram, mas também puxaram o índice para cima. A gente teve a renda fixa, que ajudou bastante, né, naqueles momentos de volatilidade, retorno do índice Bloomberg US Aggregate de renda fixa de qualidade de em torno de 3,7% em dólares no ano, que é bom, né? Está entregando aquele yield interessante. E também tivemos uma grande rotação para o resto do mundo. Então, foi o melhor começo de ano para as ações internacionais, excluindo Estados Unidos, desde 1993. Então, Europa subindo mais de 20%, Japão 15%, emergentes 20%. Então, o que vemos agora, pelo menos do nosso lado, nessa segunda metade do ano, é que talvez, já que foi tão forte esse barulho político, vai deixar de ser uma dor tão aguda para ser algo mais crônico, né? Tipo uma dor nas costas. Dói muito no começo, você só pensa nisso, gera muita volatilidade no intradia, mas depois os mercados aprendem, né, a lidar com essa questão política, digere, incorpora no preço e olha para frente. Então, achamos que, né, vai deixar de ser um tema tão agudo, né? Mas isso, então, pensando num contexto de carteira, diminuiu o risco de recessão, a gente evitou o pior dos cenários para as tarifas até agora. Então, para nós, é um pano de fundo positivo para os ativos de risco. Então, gostamos das ações, gostamos de crédito também, estamos construtivos para esses dois tipos de ativo, mas de tomar risco. Mas acho que é importante levar em conta que já os valuations voltaram a estar caros de novo para a S&P, né? 22 vezes price to earnings. High yield também está com um spread bem baixo. Então, quando a gente pensa em tomar esse risco, tem que fazer de uma forma bem cuidadosa. Então, viés para a qualidade, muito importante essa seleção de ativos, gestão ativa, porque o impacto vai ser bem mixto por empresa. E talvez, por último, já que essa dor, essa questão deixou de ser tão forte, tão aguda, acho que já está na hora de olhar para frente, voltar a falar daquilo que a gente falava antes. AI, inovação tecnológica na Ásia, DeepSeek na China, reformas corporativas no Japão.
Tem muita coisa acontecendo, além de toda essa história de Trump, e eu acho que o que a gente está focando aqui na segunda metade do ano é capturar essas tendências seculares através das ações. E aí, por último, eu falei um pouco de renda fixa, um pouco das ações, achamos que as ações globais podem continuar superando os Estados Unidos nessa segunda metade do ano, os valuations estão melhores por lá, mas eu acho que falta um elemento para a carteira quando essa grande pergunta, a questão é a inflação, e tem tantas pressões inflacionárias. Então, para nós, aqui estamos recomendando também ter aquele toque extra nas carteiras, que são os ativos alternativos. Ativos alternativos que abaixam a correlação com uma carteira 60-40, né? 60% ações, 40% renda fixa. E, principalmente agora, gostamos de infraestrutura, que é um ativo com uma correlação baixa, diversifica a carteira, né, com mercados públicos e entrega um yield de 10% anual, protegido contra a inflação. Porque você pensa, os governos, se aumentam a inflação, vão aumentar a eletricidade, consumo, o gasto de água também. Então, infraestrutura e esses tipos de ativos reais, em um momento assim, onde a preocupação é a inflação, é ainda mais importante incorporar na carteira. Excelente. Gabriel? Do meu lado, assim, eu acho que assim, no mercado de juros, acho que vocês discutiram bastante aqui um pouco da situação fiscal nos Estados Unidos. Eu complementaria falando que é uma coisa global, principalmente nos desenvolvidos. Assim, a maior parte dos desenvolvidos pós-pandemia não fez ajuste fiscal, continuam incorrendo déficit, as dívidas estão em alta, que já aconteceu uma reprecificação na parte longa da curva, mas a gente acha que isso pode ser uma tendência que continua, assim, né, com os países com dívida cada vez maiores, a dívida americana vai subir, a Alemanha agora está fazendo um pacote fiscal e vai começar a subir a dívida, era uma dívida que não subia, a dívida japonesa segue subindo. Você tem ao longo do tempo uma certa competição por fundos, né? Alguém precisa financiar todo esse déficit, toda essa dívida. E aí, cada vez mais, eu acho que não é à toa que os mercados ficam cada vez mais sensíveis a notícias fiscais, mesmo nos países desenvolvidos. A gente viu em UK, foi dado o exemplo, acho que vai ser também uma nova realidade para a gente, assim, com muita dívida, com uma dívida crescente nos desenvolvidos, que precisam financiar trilhões de dólares, você vai ter uma competição por fundos que acaba fazendo com que a parte longa da curva de juros nos desenvolvidos acabe ficando mais alta. Então, e se tiver essa mudança no Fed, que deixa o Fed um pouco mais dovish, acho que só incentiva que essa parte longa fique mais alta. Então, acho que nos juros a gente vê isso. No mercado de bolsa, a gente tem uma opinião parecida com o que a Marina descreveu. A gente está vendo sinais muito favoráveis das empresas americanas, mas com preços que já estão altos. Então, a gente acha que é legal, mas tem que ser super seletivo agora para tomar esse risco. Em moedas, a gente acha que a graça está mais long e short do que num direcional contra ou a favor o dólar. Então, a gente tem comprado em países e regiões que a gente acha que vão melhores vis-à-vis outras que vão piores. Então, a gente gosta de países com carry alto, né, com taxas de juros elevadas, como é o caso do Brasil. Não gosta de países com juro muito baixo, de países que estão com problemas mais estruturais, como é o caso de UK. Então, tem problema fiscal, tem problema de produtividade, a gente gosta de shortear, tem juros baixos, a gente gosta de shortear moedas que juntem problemas mais estruturais com juros mais baixos, vis-à-vis outros que têm um carry bem mais alto. Então, a gente está muito mais num long and short do que numa posição direcional. Daniel? Bom, a gente fazendo gestão de portfólios multiativos, né, hoje a gente tem um posicionamento neutro entre renda variável e renda fixa. Tá? Na renda variável, a gente acha que é um período de um pouco menos de convicção. Tem muita incerteza na mesa, é muito difícil você fazer calls, vamos dizer, desvios regionais, né, preferência por um lado ou por outro. Dito isso, a gente retomou um pequeno overweight para os Estados Unidos, a gente vê, de novo, a resiliência da economia americana, a gente vê, de novo, acho que como a Marina colocou, o tema de inteligência artificial, ele perdura, a gente acha que vão ter muito boas oportunidades ali.
E eu acho que assim, preocupa o nível de valuation, mas a verdade é que a gente já fez uma série de análises e o nível de valuation ele é fraco em fazer previsões de retorno de curto prazo, tá? Então o que a gente está vendo é principalmente depois da metade de abril, quando o governo americano começa aí a fazer pausas e começa a entrar nesse vai e vem de tarifas, o mercado começou a adotar uma postura um pouco mais otimista. Parece que o governo está, vamos dizer, ameaça, mas depois tenta fazer acordos, como hoje o Trump falou que espera fazer uma série de acordos até o começo de agosto. Então a gente acha que renda variável tem algum espaço para subir, mas o caso assim não tão forte, um retorno não tão forte como a gente viu agora no começo do ano. Um outro ponto dentro da renda variável que é legal comentar é que a gente também não está tão animado assim com desenvolvidos ex-Estados Unidos, né? Quando a gente olha a Europa, mesmo com toda a alta que a gente viu e alguns países, por exemplo, Espanha subindo 30% na perspectiva do dólar, o nível de valuation ele é muito mais racional, mas os desafios macro de curto prazo, eles estão bem presentes lá. Tá? E a gente acha que assim, falta um pouco mais de catalisador. Acho que a expectativa em relação ao pacote de gasto fiscal, ele teve um papel importante. Eu acho que ele será uma fonte de retorno de longo prazo, mas no curto prazo a gente está um pouco mais cauteloso com essas regiões. E a gente recentemente fez um underweight para a China, tá? Acho que quando a gente olha o índice chinês, né, o MSCI China, ele tem um componente de tech muito pesado. Depois de janeiro, quando saiu o modelo R1 do DeepSeek, a gente viu um ânimo muito grande com empresas chinesas, principalmente tech. Mas acho que esse ânimo ele tá começando a passar um pouco e todo mundo vai ter que começar a voltar a olhar para os fundamentos da economia chinesa, que está passando por desafios estruturais muito grandes. E não achamos ali que a China tem algo para outperform, pelo menos em relação a outros emergentes em que a gente tem uma visão um pouco mais favorável. Tá? Na renda fixa, nós também temos uma visão mais positiva para crédito. Tá? Quando a gente olha alguns nichos do crédito, a gente vê bons fundamentos. Quando a gente olha mesmo o espaço high yield, o spread, né, o prêmio de risco, ele está bastante apertado, mas a gente vê o yield total, né, o carrego que a classe oferece, ainda bastante atrativo. E de novo, acho que quando a gente olha os interest coverage ratios, né, ou seja, os índices de capacidade de honrar aí a despesa financeira das empresas, ele parece um tanto saudável. O que a gente tem, sim, talvez é uma das maiores convicções que a gente tem no nosso portfólio, é ficar underweight duration. Né? Ou seja, a gente está evitando um pouco a parte longa da curva. Na maior parte das regiões, a gente acha que tem uma certa assimetria desfavorável. Tá? Quando a gente olha em nível de rendimento que as taxas longas oferecem, versus o risco de um aumento ali, um aumento na inclinação da curva, dada a preocupação com o lado fiscal, a gente acha que vale mais a pena a gente ficar na parte curta, colher um pouco desse carrego, com um pouco mais de orientação para crédito. E acho que, por último, a gente também tem uma visão muito boa para alternativos. A gente acha que estão tendo muitos deslocamentos de capital, muito movimento, muita coisa acontecendo, e estratégias que tenham a possibilidade de ficar comprado e vendido, estratégias que tenham um dinamismo um pouco maior, elas tendem a oferecer ali pelo menos não necessariamente um retorno superior à renda variável, mas um retorno ajustado a risco muito interessante que pode dar uma melhorada na dinâmica dos portfólios. Então acho que, em resumo, é isso. Excelente. Existe un dicho, eu vou falar esta parte em espanhol, um dicho em Wall Street, que a melhor forma de destruir a reputação de um analista é pronosticar o real brasileiro. Para onde vai o real brasileiro? Melhor forma. Pero estamos no Brasil e há que pronosticar. Então eu vou dar a vocês uns intervalos e vocês me cuentan dónde lo ven final 2025. Então, primeiro intervalo, 5,525. Segundo intervalo, 5,26, 5,50. 5,51, 5,75 ou por encima de 5,75. Final 2025. O terceiro, entre 5,5 e 5,75. Eu acho que é ao redor de 5,50 também. Acho que é uma moeda que tem muito carrego, mas tem umas contas externas ruins. Então, tem um limite de quão apreciada ela pode ficar. Eu vou arriscar acima de 5,75. Assim, o que vem fácil, volta fácil.
né? Então, acho que assim, a gente viu uma apreciação muito, muito forte do real, acho que em grande parte movida pela depreciação do dólar, mais do que uma apreciação por si só do real. Acho que o país continua com uma situação complexa, seja a questão de trajetória fiscal, seja, eu acho que toda a turbulência política que está acontecendo, isso cria uma fragilidade no câmbio. Então, assim, menos preocupado com o valuation da moeda, talvez eu tenha essa visão um pouco menos favorável para o real, no sentido de riscos que o investidor que, enfim, vai comprar real, ele está encarando. E talvez também, para falar um pouquinho mais, acho que o importante que você falou do contextualizar o que está acontecendo com o real esse ano, essa valorização que a gente está vendo, é depois de uma desvalorização de 27% ano passado. Então, muito foi rebote tático, mas ainda tem, né, a questão do carrego, que eu acho que está ajudando o real, pelo menos esse ano. Mas quando a gente pensar mais no longo prazo, aí eu concordo com você, Daniel, inclusive a gente faz forecast de bem longo prazo de moedas, de 10 a 15 anos, e o real e o peso mexicano são as únicas duas moedas que a gente vê desvalorizando contra o dólar, né? A gente vê, em geral, o dólar estruturalmente caro versus moedas desenvolvidas e algumas outras emergentes asiáticas, mas não contra o real brasileiro. Aí a nossa projeção é de 6,66 para os próximos 10 anos, porque realmente, né, aqui o diferencial de inflação, o diferencial de PIB per capita, quando a gente faz essas projeções de longo prazo, o que realmente puxa o real a se desvalorizar já de uma forma estrutural, além dos problemas fiscais e das contas aqui. Eu vou arriscar de 5 a 5,25 final 2025. Por quê? 3 vezes, Fed vai cortar 3 vezes, emprego vai estar muito fraco. Próxima semana, sexta-feira, 8h30, New York Times, o governo do US vai publicar dados de empregos de julho. E vai ser muito fraco, mais ou menos 20 mil. E se eu tenho razão, vamos. Eu vou te ligar. Vamos ver. Estamos já quase sem tempo. E uma pergunta que eu sempre faço em estes paneles. Eu vou fazer a pergunta em inglês para vocês. What keeps you awake at night? Que preocupa a vocês muito que não podem dormir? Qual é a maior preocupação para suas carteiras, seu trabalho, etc. Quem vai primeiro? Eu vou aqui primeiro. Acho que assim, atualmente, assim, no fundo, tem duas histórias, pelo menos aqui no mercado brasileiro, que deixam a gente acordado de noite. Assim. Uma é a disputa comercial Brasil e Estados Unidos, quanto que isso aqui pode escalar, que isso pode virar de uma tarifa de 50%, que já é ruim, mas que é algo controlado, dado que a economia brasileira é fechada e o share dos Estados Unidos, apesar de grande, acaba como proporção do PIB brasileiro não sendo tão grande. O que isso pode virar? Que acho que o perigo aqui é que isso resvale em alguma coisa financeira. Porque se os Estados Unidos, o pedaço de comércio é grande, mas não é tão grande assim, quando você olha para os Estados Unidos, o maior investidor no Brasil é o maior detentor de investimento direto dentro do Brasil, perde 15% do PIB brasileiro é investimento estrangeiro direto americano. Se isso aqui virar uma coisa que bata nesse investimento estrangeiro direto, que era sair, acho que é uma coisa que muda de patamar. Então, acho que isso é algo que me deixa... E a outra eleição que a gente falou no início. Acho que, para mim, essa, vamos dizer, dinâmica um pouco mais benigna das negociações tarifárias, meio que reverter e de novo, a postura super agressiva predominar e levar aí acho que assim, o nível geral de impostos ele será maior, né, de tarifa será maior, mas ele subir de uma forma muito substancial. E foi difícil essa.
Acho que pensando qual que seria a próxima bolha para os mercados, né? Onde que tem muitos excessos e uma parte do mercado que a gente, no meu time, no JP Morgan, a gente se preocupa um pouco é esse crescimento muito forte do mercado de crédito privado tão rápido, no momento que talvez a parte mais arriscada de high yield foi passando, né, para leverage loans, foi passando um pouco mais para o mercado de crédito privado, muitos fundos criados rapidamente que talvez não tenha a seleção de ativos, managers tão cuidadosa, então aí, né, potencialmente o que pode quebrar se os juros se manter alto por mais tempo, e também toda essa febre de meme coins, de ações memes, né? A gente vê muito investidor retail entrando nessa onda e a gente não sabe, né? Não está sendo sustentado por fundamentos. Então, acho que essa questão o que não me deixa dormir é onde vai ser a próxima bolha que a gente não está vendo. Muito legal essa resposta, não la havia ouído. Legal. 0 segundos. Bom, muito obrigado, Marina, Gabriel, Daniel. Perfeito panel. Muito obrigado a vocês. Obrigada. De parte da XP. Obrigado. Muito obrigada.